Este é o Devocional 30 Dias com Deus, um convite para voltar o coração à palavra e deixar Deus tratar aquilo que ninguém vê. Bom dia, chegamos no dia 6 do nosso Devocional 30 Dias com Deus. E aí, tá animada para mais um dia? Eu espero que sim. E hoje o nosso assunto é santidade e pureza, buscando uma vida que reflete a Cristo. Por que pureza ainda é importante hoje? Sobre que santidade nós estamos falando? Vamos ler o texto? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando nós ouvimos falar em santidade, muitas pessoas ainda carregam isso como se fosse um peso, uma cobrança ou perfeccionismo, perfeição. Mas a Bíblia não apresenta isso. Ela apresenta santidade como um reflexo de uma vida que conheceu a Deus e que o segue. A pergunta não é, o que eu devo evitar, o que eu não posso fazer. A pergunta correta é, o que eu posso fazer para refletir ao Cristo que eu sigo. Hoje nós vamos ver que santidade não é uma maquiagem espiritual, uma maquiagem religiosa. É a transformação real que começa aqui, dentro do coração. O versículo que nós lemos começa dizendo o seguinte: como é santo aquele que vos chamou. Nós somos chamadas. Então, a santidade, ela é uma resposta a esse chamado de Deus. Ela não é uma tentativa de impressionar a Deus. Ela é o resultado de ter sido chamada por Deus. Então, ela não é a causa da salvação, ela é fruto da salvação. Sede santos em toda maneira de viver. Se nós entendermos o significado da palavra santo, isso pode ficar mais claro. Santo significa ser separado, ser consagrado a Deus. Ou seja, você é santa. Eu sou a Santa Alessandra, você é a Santa Ana, Santa Cristina, Santa Fernanda, santa seu nome. Por quê? Porque você foi separada para Deus. Então, a santidade, ela é fruto de uma vida que se consagrou a Ele. Fruto de uma vida que quer viver conforme a vontade dele, fruto de uma vida que não quer se misturar com aqueles padrões que o mundo tem, mas com aquilo que a palavra colocou como princípio do Senhor, como vontade do Senhor, para que nós vivamos bem, para que nós vivemos de forma santificada. E isso tira todo o moralismo do nosso coração, porque tem uma pergunta que eu quero colocar aqui para a gente refletir. Qual é a sua diferença? Qual é a minha diferença para quem não segue a Cristo? As pessoas sabem que você é cristã? As pessoas sabem que você é crente? Ou você é um crente 007? Vou contar uma história. Eu estudei numa escola católica durante todo o ensino fundamental 2 e o ensino médio. E no segundo ano do ensino médio, o garoto mais popular do ensino médio se converteu nas férias. Então, quando ele voltou às aulas em fevereiro, ele estava diferente. Ele estava mais introspectivo, estava com um comportamento diferente e ele era muito popular. Ele estava simplesmente assim, todo mundo conhecia ele. E aí ele me chamou, o que era bem estranho, porque eu não era do grupo do popular e do grupo dos populares, eu era do grupo dos tímidos, dos que passavam despercebidos. Ele me chamou e disse que ele tinha tido uma experiência com Cristo durante as férias e que aquilo estava fluindo de dentro dele. Ele precisava contar a todas as pessoas acerca do Evangelho. E ele disse, e se nós fizermos agora, nós criarmos uma célula, tipo um grupo pequeno, onde a gente vai falar de Jesus. E a gente pode usar isso à hora do intervalo do recreio. E aí nós fomos pedir permissão, o professor de religião, ou a pessoa que coordenava a parte religiosa, ela disse que era uma boa ideia, falar do Evangelho é sempre uma coisa positiva, principalmente se você estiver numa escola cristã. E aí nós resolvemos, antes de iniciar, a gente resolveu passar em todas as salas do ensino médio e fazer uma enquete, perguntando quem era cristão, porque assim nós conseguiríamos formar uma equipe para trabalhar, para interceder, para revezar na palavra. E quando a gente passou no segundo ano da turma B, nós éramos da A, eles eram da B. Quando a gente passou lá e perguntou, ninguém levantou a mão, ficou todo mundo, cada um na sua. E aí a gente fechou a porta e disse assim,
mas a fulana não é crente, eu sei até de que igreja que ela vai. A fulana não levantou a mão, ela passou despercebida, crente 007, não quero me falar, não quero que ninguém saiba aqui que eu sigo Jesus. Segue mesmo? Então, é uma pergunta para a gente pensar. Eu sou santa ao ponto de as pessoas saberem que eu sigo a Cristo? Ou eu e mais todo mundo não faz diferença nenhuma? Pureza não é estética espiritual, é integridade interior. Porque uma pessoa ela pode ter uma aparência correta, mas ter um coração dividido. O que diz Mateus capítulo 5, versículo 8? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então aqui está falando de pureza do coração. As nossas atitudes é que vão mostrar a nossa santidade. Não é um cabelo comprido, não é uma saia comprida, não é uma blusa comprida. Não é que nós devemos nos vestir de qualquer forma, sem decoro, sem santidade. Nós devemos nos vestir como mulheres de Deus, como mulheres santas de Deus. Mas não é isso que vai demonstrar se nós somos santas ou não. E é bom também lembrar que toda essa eu falei isso no outro vídeo, que toda essa transformação, ela é fruto do Espírito Santo. Não tem um botão que você aperta e diz, a partir de agora domínio próprio. Que beleza se fosse assim, mas não é. É o fruto da transformação do Espírito Santo na nossa vida, agindo no dia a dia e nos modificando, nos transformando na maneira de viver. E por último, santidade não é opção de crente radical, é a vontade de Deus. O que é que nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2? Nós já falamos sobre isso. A palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então as pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus para minha vida? A palavra diz qual é a vontade de Deus para sua vida. Até a galinha aqui está sabendo qual é a vontade de Deus para a vida dela. A palavra diz, a gente vai ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus para a nossa vida, a vontade que é perfeita, que é agradável, que é boa, é que nós sejamos santas, que nós estejamos consagradas a Ele, que nós estejamos separadas para Ele. Deus não nos salva apenas do inferno, Deus nos salva também do pecado. A santificação, ela não é um acessório, a santificação ela é parte do propósito da redenção. Aplicação diária hoje, eu vou colocar uma pergunta, que é: isso me aproxima de Deus ou isso me afasta de Deus? A gente vai fazer um exame do nosso dia a dia, nas nossas. Que conversas eu tenho tido? O que eu tenho feito, escrito, visto, lido nas redes sociais? No meu entretenimento? Que hábitos secretos eu tenho? Que tipo de ambiente emocional eu tenho vivido? Isso tudo vai demonstrar se eu estou vivendo em santidade ou não. E isso quem vai responder é você mesma. Segundo, pureza começa com aquilo que você alimenta na mente. O que você tem alimentado na sua mente? O que tem entrado na sua mente? É palavra ou é alguma série de Netflix que não tem nada de Deus e que ainda deixa sua cabeça cheia de caraminhola? É algo edificante? É algo que pode ser bom? Ou é algo que pode ser simplesmente um monte de baboseira que o mundo tem? Porque hoje você não consegue assistir um filme que não tenha palavrão, que não tenha sexo colocado de forma aberta, que não tenha traição. É difícil ver alguma coisa que é feita por Hollywood que não tem essas coisas. Tudo é comum, tudo é normal. E não é. Não é. O marido trair a esposa não é normal. O homossexualismo não é algo natural. Às vezes a gente tem que falar as coisas como elas são, como a palavra diz que é. Em vez de ficar parecendo somente, eu vou ser politicamente correta. Vamos falar aquilo que é. Fazer sexo com vários homens que não são o seu marido não é uma coisa de Deus, não é aquilo que a palavra libera para você. Inclusive, a continuação do versículo que eu li é que vos abstenhais da prostituição. Então, tem muita coisa do mundo que fica aqui, sendo jogada na nossa mente, jogada na nossa cara todos os dias, e que a gente vê e diz assim: tudo bem, tá assim mesmo, o mundo tá assim, as coisas mudaram. Mudaram, podem ter mudado no mundo, mas a palavra não deixou de ser o que é a palavra e nem aquilo que ela diz. Nada do que está aqui mudou. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, foi o que disse o Senhor. Então, como que está a sua mente? Ao que você está expondo a sua mente?
Por último, não busque a santidade sem a graça de Deus, esse dom imerecido, esse dom que nós não merecemos, porque a salvação ela vem mediante a graça. Se você quer buscar a santidade pelo próprio esforço, tendo uma disciplina externa, isso vai se transformar em orgulho ou vai se transformar em culpa. Para ser santa, você precisa da graça de Deus. E quando a santidade nasce da graça, aí ela é adoração. A pergunta de hoje para o seu coração é essa aqui. Em qual área da sua vida você está tentando parecer santa por fora, mas sabe que o coração está dividido? Vamos orar? Meu Pai, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é puro. E nós confessamos que muitas vezes nós amamos o pecado, nós amamos esse mundo e nós ficamos facilmente distraídas. Purifica o nosso coração, meu Pai. Renova os nossos desejos e fortalece a nossa consciência diante de Ti. Dá-nos temor do Senhor e amor pela Tua palavra. E que a nossa vida reflita a Cristo, não por aparência religiosa, mas por transformação verdadeira. Sustenta-nos nessa caminhada de santificação, pela graça, pelo Espírito, e tudo isso para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus que chegamos aqui ao 6º dia do nosso devocional. Eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações, curte esse vídeo, compartilha com uma amiga para que ela seja abençoada também. Amanhã é o dia 7 e eu espero ver você aqui. Deus te abençoe.